Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Fiscalização em feiras e mercados da capital garante aí a qualidade do pescado nesta Semana Santa. Polícia Federal deflagra a quarta fase da Operação Conteúdo Proibido na cidade de Itimbiras. O objetivo é combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. Pesquisa aponta São Luís como a oitava cidade com pior índice de saneamento básico do país. Aberta a exposição Entre Linhas, da artista visual Marlene Barros. E no quadro Sala de Entrevista, um bate-papo sobre ações para combater a violência doméstica. O nosso telejornal está no ar. Criminoso faz refém durante assalto a escritório de supermercado. Maranhão é zona livre de febre aftosa sem vacinação. Terça-feira, 26 de março, vamos ver esses e outros destaques agora no Giro de Notícias. 8 pessoas ficaram reféns de um homem armado durante uma ação criminosa em Caxias. O assalto aconteceu no escritório de um supermercado na tarde da última segunda-feira. Depois de encher uma mochila com objetos das vítimas e uma quantia em dinheiro, o homem ainda amarrou as mãos das pessoas com tiras de plástico. O suspeito fugiu após a ação e segue foragido da polícia. O Maranhão é considerado zona livre da febre aftosa pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. O reconhecimento foi publicado em uma portaria no Diário Oficial da União. A partir do dia 2 de maio, a vacinação dos rebanhos contra a doença nesses locais será suspensa e a compra e venda de animais deverá acontecer somente entre os estados livres da febre aftosa. Mais de 17 mil pessoas devem passar pelo aeroporto de São Luís durante o feriado de Páscoa, um aumento de 15% em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com a administração do terminal. Entre os dias 28 e 31 de março, serão 136 operações de pouso e decolagem. E a Polícia Federal deflagrou a quarta fase da Operação Conteúdo Proibido na cidade de Itimbiras. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão. O objetivo é combater a exploração sexual infantil pela internet. A repórter Luísa Rabelo tem mais informações. A operação foi deflagrada lá na cidade de Itimbiras e foram cumpridos aí 2 mandados de busca e apreensão. Se confirmada a hipótese criminal, os investigados poderão responder por crimes que, se somadas as penas, podem chegar até 10 anos de prisão. As mídias e equipamentos apreendidos serão encaminhados à Perícia Criminal Federal, visando identificar outras pessoas envolvidas, bem como fatos ainda desconhecidos às investigações. A Polícia Federal ressalta a importância da sociedade comunicar toda e qualquer forma de abusos cometidos contra crianças e adolescentes. É um crime que é tratado com prioridade pela Polícia Federal, principalmente visando resgatar vítimas vulneráveis e punir os criminosos que cometem tais crimes, se utilizando do anonimato que a internet oferece. Durante o cumprimento, um dos investigados foi flagrado com o material proibido e, em seguida, conduzido à sede policial para procedimentos cabíveis. Se confirmado aí a suspeita, os investigados poderão responder, entre outros, pelos crimes de armazenamento e disponibilização de conteúdo pornográfico infantil e podem pegar aí até 10 anos de prisão. Ana. Obrigada, Luísa. E Semana Santa chegou, né? E como manda a tradição, para muitas famílias o pescado é o prato principal. Então, para garantir que o pescado seja vendido de acordo com as normas sanitárias, está acontecendo uma fiscalização nas feiras e mercados da capital. Tradição que movimenta as vendas. O consumo do peixe na Semana Santa não pode faltar. A gente tem que levar de acordo com a condição que a gente tem, comprar o mais barato. E para certificar que a venda do pescado está sendo realizada de forma adequada, é preciso fiscalizar. A fiscalização ela começou dia 18 deste mês de março e ela vai até amanhã, tá? E esse trabalho nas feiras e mercados ela é um trabalho com cunho educativo. Então a gente orienta o feirante e orienta também o consumidor. Tem
material de madeira aqui. Então eu estou orientando ele a retirar o material de madeira, porque a madeira, com o tempo, ela vai deteriorando, ela não tem como você higienizar, você, né, fazer a limpeza completa e ela vai soltando os resíduos. Mas a orientação dos vendedores não acontece apenas nesse período. Esse é um trabalho contínuo da Semapa e a vigilância sanitária, geralmente nessa época da Semana Santa também, a gente se une à vigilância sanitária para fazer uma ação mais profunda, uma ação conjunta. Porém, esse tipo de atividade ele é o ano inteiro. Nesse tipo de fiscalização são avaliados o manuseio do produto, as caixas de armazenamento, o uso do gelo e vários itens relacionados à higiene e à venda do pescado. E além dos órgãos de fiscalização, o consumidor também está de olho. E é bom a gente olhar, né? Porque tem vezes que a gente vê na feira o peixe não está bom, entendeu? Mas hoje eu estou olhando, o peixe está ótimo, está bonito. Tá bom, eu estou olhando pescado ali, que estão procurando muito ela, entendeu? Tá bom o peixe hoje. De olho na qualidade. De olho na qualidade e no preço, que tá um absurdo. Pescado com qualidade, agora é hora de pensar no principal, a receita do prato do almoço da Semana Santa. Torta de peixe, né? Também de camarão, tem vários outros pratos que a gente vai incrementando também na ceia, né? É uma forma barata, né? Porque o peixe está nas alturas, mas a pessoa vai vendo uma receita mais básica para que todo mundo saia satisfeito na Semana Santa. Mas o pescado não pode faltar? Não pode faltar. Uma pesquisa do Instituto Trata Brasil apontou São Luís como a 8ª cidade com pior índice de saneamento básico do país. Os investimentos do governo são de cerca de R$ 45 por pessoa. A situação ainda é pior para as famílias que moram em palafitas. Inclusive, a qualidade da água da bacia do Rio Anil virou tema de uma pesquisa feita por uma aluna do curso de Oceanografia aqui da UFMA. A dona Raimunda mora em uma palafita na região do Jaracati há mais de 2 décadas. Segundo ela, por aqui as melhorias por parte das autoridades só ficam nas promessas. O que a gente vê é de sempre, porque não tem melhora de nada. Não é não? Porque a melhora que a gente podia ter, que eles tirassem, era a gente daqui e botar num lugar mais firme, né? E até agora só promessa, até agora nada. Além de conviverem com as péssimas condições nas residências, os moradores precisam lidar com forte odor vindo de um dos afluentes do Rio Anil, que, assim como outros, sofreu com as ocupações às margens dele. A qualidade da água da bacia do Rio Anil virou tema de uma pesquisa feita pela ANA, formada em Oceanografia pela Universidade Federal do Maranhão. Isso despertou essa necessidade de estudar de uma forma mais ampla quais são os impactos ambientais e socioambientais que a bacia hidrográfica do Rio Anil ela tem apresentado, através de estudos que visam entender melhor as questões de saneamento básico, principalmente em relação ao tratamento do esgoto, o que tem sido feito em relação às intervenções de saneamento. A falta de saneamento compromete a saúde de quem vive próximo ao rio. São milhares de famílias que todos os dias correm o risco de terem doenças que são veiculadas pela água ou relacionadas ao saneamento ambiental inadequado. Eles só estão com um pouco de coceira. Só isso que eles estão. Contato com essa água, a pessoa pode vir a adquirir essas doenças. Podem ser doenças de pele, podem adquirir também diarreias, caso haja um consumo tanto dessa água como também dos organismos que vivem ali, né, como os crustáceos, como caranguejos, como também os peixes. Além de ouvir a população de regiões como essa, Ana coletou amostras da água de estações de tratamentos da Caema e também de água não tratada. No resultado, foi constatado o mau cheiro que as estações da Caema em São Luís liberam para quem vive ao redor e que os poucos investimentos no saneamento não surtem efeitos. Não existe uma relação muito boa entre a empresa e os moradores. Algumas intervenções foram feitas no âmbito de melhorar o lançamento desses gases odoríferos, mas que não fossem suficientes para diminuir esses incômodos, né? Apesar das condições precárias em que vivem, sem a atenção de quem poderia resolver boa parte dos problemas da região onde mora, a dona Raimunda procura dar mais valor
para aquilo que lhe faz bem. Tirando disso, nós somos maravilhosos aqui. Graças a Deus. Abençoado com meu Deus, né? Que eu quero mais do que isso. Em nota, a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, a CAEMA, destacou os investimentos para melhorar essa realidade retratada aí na matéria. Por meio de recursos do governo federal, do novo PAC, são mais de 7 bilhões de reais que a CAEMA vai investir, para efetuar ações de saneamento básico em diversos municípios maranhenses. Ainda sobre o esgotamento sanitário, o governo do estado informou que nos municípios com menor índice de desenvolvimento humano foram entregues moradias com banheiros para as populações de baixa renda. Além disso, mais de 11 mil famílias foram beneficiadas com o programa Cheque Minha Casa, que entregou valores em dinheiro para a compra de material para reforma ou construção de banheiro nos imóveis. A técnica do crochê para contar histórias e promover reflexões sobre o universo feminino. Foi aberta em São Luís a exposição Entre Linhas, da artista visual Marlene Barros. Mulheres plurais por todos os lados, histórias alinhavadas a tantas outras histórias. Na exposição Entre Linhas, a artista visual Marlene Barros vai tecendo reflexões. Ela é para todos. E por quê? Porque eu quero provocar. A minha intenção aqui não é agradar visualmente, fazer uma obra bonita, não é isso. Eu quero, na verdade, mais é provocar. Levar as pessoas a refletirem, principalmente sobre o universo feminino, sobre as questões da mulher, que em pleno século XXI a gente ainda vê muita coisa que já devia ter mudado, do tipo violência e de 7 em 7 horas uma mulher ser morta e coisas que na verdade devem ser mudadas e a gente depende do homem para que isso também se transforme. Em uma das obras da artista, um painel com 49 faces que se misturam a outras faces. Olhos e bocas emprestados para que possam enxergar também a história além da vivência pessoal. Uma exposição que dialoga com homens e mulheres, dores e conquistas do feminino, sentimentos da artista e também de toda a sociedade. Um convite à reflexão sobre a violência em relação ao corpo feminino. Passeando pelo espaço, o convite à interação. Na peça Saco de Pancadas, os visitantes podem deixar mensagens. Nessas outras obras, linhas e agulhas aguçam a vontade de bordar sentimentos. A pandemia impossibilitou o retorno da artista a Portugal, mas na clausura do quarto, no isolamento social, o crochê deu vazão a muitas ideias. O corpo todo queria se expressar. Durante muito tempo, as linhas não eram consideradas um material tão nobre para a produção de arte. Mas há algum tempo, diversos artistas do mundo todo começaram a usar essa forma de construção imagética que prende a atenção. Do olhar da artista para o olhar do outro, há sempre muito o que sentir e dizer. Ela mexe que ela fala muito sobre o feminino. E esse alerta, essa coisa que Marlene vem trazendo e mostrando, que acho que já está na hora da gente parar. Isso me chama atenção, inclusive o corpo, o saco de pancada. Ele vem dizendo que não é só um corpo. Não vou dizer que é só um corpo que está me chamando a atenção, mas só que aquele corpo ali, ele tem que parar de sofrer, ele tem que parar de ser abusado. Ele não tem que ser, é um corpo sim, mas é um corpo feminino. A construção de uma sociedade menos violenta com as mulheres parte do enxergar corpos e existências femininas como arte de uma exposição e arte do dia a dia. E a exposição fica em cartaz no Convento das Mercês até o dia 12 de abril. Para saber mais detalhes, é só acessar as mídias sociais do Governo do Estado. A Lei Maria da Penha é um dos principais e mais importantes agentes na luta contra a violência de gênero.
Mas outras frentes de trabalho têm ganhado aí notoriedade e buscando também surtir efeitos, né? Como é o caso do grupo reflexivo com os homens autores de violência doméstica. E esse assunto é o nosso destaque de hoje do quadro Sala de Entrevista. Luísa Rabelo, é com você. Fortalecido desde 2020, o grupo reflexivo com homens autores de violência doméstica é de autoria aí do Ministério Público do Maranhão e tem como um dos principais facilitadores o auxiliar judiciário Wilson Pinto de Carvalho Filho, que está aqui ao meu lado e que vai trazer mais informações sobre esse grupo. Boa tarde, Wilson. É um prazer recebê-lo. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Para a gente começar, eu queria que você me falasse em que contexto nasce esse grupo. Então, o grupo reflexivo para homens autores de violência doméstica, ele se torna, em regra, realidade em todo o país no período da pandemia, de 2020, onde percebeu-se que as mulheres estavam em situação de violência ainda maior, por estar dentro de casa com seus principais agressores, e aí percebeu a necessidade da criação de algo que fosse educacional, levar esses homens para um processo reflexivo e responsabilizante. Então, a partir de 2020, passou a se instituir esses grupos reflexivos e que hoje, por exemplo, aqui em São Luís, temos vários grupos, mas o que tem mais conhecimento é o do Ministério Público e também do Poder Judiciário do Maranhão. A gente está falando aí de 10 encontros, né? Essas pessoas, esses homens, eles participam desse grupo que tem 10 encontros com temas diversos, como, por exemplo, sexismo, violência doméstica e a própria Lei Maria da Penha. Eu queria saber como é que se dá essa participação, se ela é obrigatória e, ainda que seja obrigatória, como é que vocês desse grupo fazem para tornar essas pessoas interessadas, ativas dentro desse processo? Então, por estarem todos com a medida protetiva de urgência, se torna obrigatória a participação. Infelizmente, se eles não cumprirem, vai considerar um descumprimento, então há a possibilidade de uma aplicação de uma medida mais gravosa, como a tornozeleira eletrônica, como a própria prisão preventiva daquele homem. Então, para cativá-los, são os próprios encontros, são os próprios facilitadores que tentam, assim, mesmo que de forma obrigatória, trazer eles para o processo reflexivo, né? Além de ser facilitador, eu fiz uma dissertação que a observação foi desse grupo reflexivo e a gente percebeu que a partir do quinto encontro, eles começam a se envolver mais com o processo e eles ficam mais à vontade com o processo, porque muitos deles alegam que não conheciam propriamente a lei, quais eram os seus direitos, o que eles podiam fazer, o que eles podiam melhorar como ser humano. Então, eles acabam, eles mesmos se cativando com o processo reflexivo. A gente está falando aí de violência doméstica e geralmente vem aí na cabeça das pessoas a mulher, né? Que é o principal, infelizmente, é o principal protagonista dessa ação. Mas a gente aqui está falando desses homens. Como é que vocês trabalham isso? E eu queria saber qual é a observação que tu, enquanto facilitador, tem desses homens? O que leva eles a ter esse tipo de ação? Então, a gente vive numa sociedade extremamente machista, né? Então, às vezes, nós reproduzimos situações, falas, gestos, que muitas vezes a gente mesmo não percebe porque foi construído nisso. E levar esses grupos reflexivos, levar esses homens para esse ambiente, eles começam a se perceber como esses agentes, que é o mais difícil. A gente hoje, por exemplo, não tem como dizer qual é o perfil de um homem agressor. Qualquer homem pode ser agressor, inclusive mulheres também podem ser agressoras, não se limita, mas sempre a vítima será uma mulher. E aí, por conta disso, esses grupos reflexivos trazem essa reflexão. E além de trazer uma reflexão da importância de falar sobre esses assuntos, que não é somente sobre a violência doméstica, até mesmo da saúde do homem, que às vezes também não se percebem como homem, que precisa ser cuidado, eles conseguem perceber que as atitudes deles podem ser transformadas. E além disso, eles se responsabilizaram pelaquela conduta. Então a gente está em um ciclo de violência e que o principal objetivo é romper com aquele ciclo de violência e fazer com que eles depois não reproduzam essas mesmas violências com qualquer outra mulher ou com qualquer outra criança ou menina, que hoje a gente percebe que a violência tem aumentado também para as crianças, né? Wilson, pesquisando um pouquinho sobre esse grupo, eu vi que vocês não têm aí reincidência, né? Eu queria que tu me falasse, além desse grupo que a gente estava conversando aqui agora, o Ministério Público tem outras ações. Quais são essas outras ações e quais são as áreas que elas impactam? O mais interessante é que os estudos, principalmente nesse grupo que eu participo como facilitador, realmente não é reincidências. Os homens participam no grupo reflexivo, eles constituem novo relacionamento. Eu fiz uma observação participante, que é um processo da antropologia que a gente consegue participar daqueles encontros,
encontros e visualizar. Existiam mulheres que levavam os próprios parceiros para os encontros reflexivos, eles construíam outros relacionamentos, então era extremamente importante, porque a educação trazendo para eles fazia com que eles mudem a conduta deles. É claro que eu não vou dizer que eles mudaram completamente, né? São décadas de reproduções de masculinidades que não vão ser rompidas de uma hora para outra, mas a gente percebe que eles tentam mudar. Que é o interessante é isso, pela sua obrigatoriedade. E quando a gente fala sobre outros projetos, esse é um projeto obrigatório porque a lei determina que eles participam desses encontros, mas existem outras ações. Hoje eu trabalho diretamente com o Poder Judiciário, na segunda vara da mulher, então a gente desenvolve outras ações como Não Morra Maria da Penha, que é levar informação, levar assistência às mulheres nas suas próprias comunidades. Tem um projeto Justiça em Rede, que é um projeto que as mulheres não precisam mais ir à delegacia ou à Casa da Mulher Brasileira, elas podem solicitar medida protetiva de urgência dentro da sua própria casa, dentro da sua escola, da sua faculdade, enfim, dentro de qualquer ambiente que ela seja segura e confortável. E também tenho recentemente um projeto Penha Bora Dialogar, que é trazer justamente o processo de educação para as pessoas que trabalham na rede. Então hoje nós temos voluntárias e voluntários, pessoas que discutem o que é violência, o que é machismo, e a partir dessas discussões a gente consegue criar ações, a gente consegue criar projetos, inclusive até apresentar artigos de forma nacional e internacionalmente, trazendo essa experiência do Maranhão para o nosso estado como um todo e também para o mundo. E aí agora a gente está falando dos resultados, esse projeto já foi até premiado, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho desses prêmios e qual a importância desse grupo para a sociedade. Nós estamos diante de grupos reflexivos, né? Esses grupos reflexivos é do Ministério Público, então eles têm ações, hoje a doutora Selma, que é a principal protagonista do grupo, ela faz treinamentos, vai a Brasília, enfim, ela tenta fortalecer. Já nesses outros projetos que é desenvolvido pela segunda vara da mulher, todos já foram premiados pela Associação dos Magistrados, pela Associação de Servidores Públicos, pelo Sindicato de Servidores Públicos, também já foi concorrer ao Prêmio Inovare. Então, assim, recentemente o Penha Bora Dialogar quer trazer essa discussão para o Poder Judiciário, recebeu 2 prêmios nessa semana, que é justamente do sindicato, que é uma homenagem a um servidor que faleceu no seu trabalho, como também do Comitê de Diversidade, que é um comitê que foi realmente premiado pelo CNJ. Então, a gente traz como uma forma de validar todo o nosso trabalho em enfrentamento à violência doméstica. Parabéns pelo trabalho de vocês desenvolvido. Eu acho que é muito bom a gente ter essa porta, né, de discussão mesmo e de conscientização das pessoas. Parabéns pelo trabalho e sucesso aí no projeto. Muito obrigado. Então é isso. Ana, eu volto com você. Obrigada, Luísa. Obrigada também ao Wilson Carvalho. E o nosso telejornal termina por aqui, mas você pode rever nossas reportagens e entrevistas no YouTube e no Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques JTV UFMA às 18h30. Uma ótima terça-feira para você.